Meus queridos irmãos, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Meus amados, o tema da nossa reflexão é Evangelho hétero não pode. O drama da igreja da Galácia e a indisposição de Paulo em ver sua obra na Galácia desperdiçada faz com que Paulo faça a mais incisiva exortação a uma igreja estabelecida por ele. Ele faz uma breve abertura apostolar e, sem rodeios, impaciente mesmo, vai adiante na sua exortação contra os incautos crentes da Galácia e contra os judaizantes que estão dispostos a subverter a doutrina da graça e a essência do Evangelho de Cristo. Algumas definições, meus amados, nesse início de reflexão são necessárias. A chave do entendimento do texto é um jogo de palavras gregas empregadas pelo apóstolo nos versículos 6 e 7. Paulo é um gigante como escritor, como teólogo, como homem de Deus. Ele diz assim: o chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aí a palavra hétero é um radical de origem grega e um termo de composição que encerra a ideia de outro, de diferente. Hétero remete à concepção de desigual, não semelhante, que é diverso do primeiro, de outro tipo. Então ele está falando, meus amados, de um outro evangelho, de um outro tipo, de uma outra essência. Desse radical, meus amados, procedem palavras como heterodoxo, heterogêneo, heterossexual. Agora, no versículo de número 7, Paulo emprega um sinônimo da palavra outro, não é? Uma outra palavra, allos. Embora que seja sinônimo de héteros, reserva um significado diferente. É outro do mesmo tipo, como ele usa a palavra, aliás, é usada no Novo Testamento, lá em João capítulo 14, versículo 16, que diz: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro, allos conselheiro, não é? Outro consolador, é um outro do mesmo tipo, da mesma essência, da mesma ordem. Então, meus amados, é possível entender o trocadilho que Paulo faz nos versículos 6 e 7 sobre a questão do evangelho. Agora, o tema de hoje é evangelho hétero, não pode. Significa a aceitação de um evangelho misturado, evangelho acrescido, alterado na essência. Os judaizantes declaravam que se a pessoa quisesse a salvação, teria que circuncidar-se para ter salvação. Teria que cumprir as prescrições da lei. Então Paulo foi veemente contra isso. Agora a minha pergunta para você é: você tem tido cuidado com o evangelho que você tem abraçado, para que você não esteja abraçado com um outro evangelho? Um outro de um tipo diferente, acrescido de tradições, de costumes denominacionais, de invencionismos de autoridades espirituais que insistem em colocar sua própria cara, a sua própria digital no evangelho, deletando a de Cristo num personalismo narcisista desenfreado. Não, meu amado, tenha cuidado com o evangelho que você tem abraçado, para que não seja outro evangelho de um tipo diferente, de uma essência diferente, porque o apóstolo, meus amados, o apóstolo Paulo, ele é veemente, ele é duro, e ele até está dizendo, seja anátema se alguém pregar um outro evangelho. Anátema quer dizer amaldiçoado, que não tem a bênção de Deus.
Então preste bem atenção, cuidado com as seitas que propõem adaptações do Evangelho, que propõem a diluição do Evangelho, a boa nova de Deus para o homem. Aliás, eles escolhem textos só para apoiarem posições doutrinárias e negam a totalidade e a sua essência. É impressionante. Mas a própria Bíblia, ela diz que nós não podemos acrescentar nem remover. Em Apocalipse está declarado que ninguém pode acrescentar as palavras daquele livro, nem acrescentar nem remover. Então nós precisamos entender que a essência do Evangelho é o Evangelho na sua pureza. Não existe outro Evangelho, ou é Evangelho ou não é. Ou é o Evangelho do Senhor ou não é. Então, fique com essa palavra de hoje. Evangelho hétero não pode. E eu sei que Deus vai abençoar ricamente a sua vida. Meus amados, aproveitem um momento para darem uma olhada na fixação da reflexão, que eu sei que vai ser uma bênção para a sua vida no dia de hoje. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão. Palavra de vida. Que Deus nos abençoe. Amém, graças a Deus.